Olá, aqui é o Roubados com Estilo. Apresentamos Paguei por um curso presencial, num prédio abandonado. Era uma terça-feira chuvosa quando recebi aquele e-mail que mudaria minha vida, ou pelo menos minha conta bancária. Curso presencial exclusivo. Torne-se milionário em 30 dias. O assunto era tão chamativo que quase deletei, pensando ser mais um spam, mas algo me fez clicar. Talvez fosse o desespero financeiro ou a curiosidade mórbida de saber como alguém ainda cai nessas pegadinhas em pleno século XXI. O site era uma obra de arte da enganação digital. Cores vibrantes, depoimentos de ex-alunos com fotos claramente retiradas de bancos de imagens gratuitos. E aquela clássica contagem regressiva que resetava magicamente a cada vez que você atualizava a página. Apenas 5 vagas restantes, gritava em vermelho piscante. Claro, porque urgência artificial nunca falha, não é mesmo? O mentor se chamava Ricardo Montenegro, um nome tão genérico que provavelmente foi escolhido jogando dardos num mapa da América Latina. Nas fotos, ele aparecia sempre de terno caro, óculos escuros e aquele sorriso que todos os vendedores de curso online parecem aprender na mesma escola de teatro amador. Suas credenciais incluíam formação em Harvard, sem especificar em que, ex-CEO de multinacional, qual multinacional? Mistério, e mentor de mais de 10 mil milionários. Que modéstia, né? O valor, R$ 2.997, com desconto especial de 70% apenas hoje. Obviamente, quando voltei no site no dia seguinte, o mesmo desconto estava lá, fresquinho como uma alface recém-colhida, mas eu já estava fisgado. Afinal, quem nunca sonhou em aprender os segredos dos milionários que os bancos não querem que você saiba? Fiz o pagamento via Pix, primeira bandeira vermelha que escolhi ignorar solenemente. 2 dias depois recebi um e-mail com o endereço do curso. Rua das Ilusões Perdidas, 404, Centro. Que poético, pensei. O número 404 deveria ter sido um sinal divino, mas minha ganância falou mais alto que minha intuição. Cheguei no local na segunda-feira às 19 horas, conforme orientado. O centro empresarial era, na verdade, um prédio abandonado, que parecia ter saído diretamente de um filme de terror B. A pintura descascada nas paredes contava histórias que eu preferia não conhecer, e o elevador tinha uma placa fora de ordem, que parecia ser mais velha que eu. Subi 3 lances de escada rangente, seguindo as setas de papel coladas na parede com fita crepe. Curso Milionários, Sala 302. Estava escrito em letra de médico com problemas de coordenação motora. Quando abri a porta da sala 302, me deparei com um ambiente que faria qualquer filme de terror de baixo orçamento corar de inveja. A sala de aula tinha exatas 4 cadeiras de plástico branco, daquelas de festa de aniversário, dispostas em frente a um projetor que claramente tinha vivido dias melhores durante o governo Collor. A tela de projeção era, na verdade, um lençol branco pregado na parede com percevejos enferrujados. O cheiro no ambiente era uma mistura peculiar de mofo, esperança perdida e lágrimas de otários como eu. Dos apenas 5 lugares disponíveis, éramos exatos 3 participantes. Eu, uma senhora de uns 60 anos que parecia ter vendido o Corsa para estar ali, e um jovem que não largava o celular e claramente estava ali por insistência da mãe. A 4ª cadeira permaneceu vazia, provavelmente reservada para a nossa dignidade que havia ficado lá embaixo, no hall de entrada. Às 19 horas e 15 minutos, nosso mentor milionário finalmente apareceu. Ricardo Montenegro era bem diferente das fotos. Mais baixo, mais magro e definitivamente mais nervoso. O terno caro se revelou um social mal passado e os óculos escuros haviam dado lugar a uns óculos de grau com armação que gritava: "Comprei na 25 de março em promoção." "Boa noite, futuros milionários", ele anunciou com um entusiasmo forçado que faria um apresentador de televendas se sentir constrangido. "Sejam bem-vindos ao curso que vai transformar suas vidas financeiras para sempre." O eco na sala vazia fez sua frase soar ainda mais dramática e patética ao mesmo tempo. O primeiro slide da apresentação foi uma revelação. Os 7 segredos que os ricos não querem que você saiba. Aparentemente, os ricos formaram um sindicato secreto para esconder informações básicas de educação financeira do resto da humanidade. Quem diria que Warren Buffett passava as madrugadas tramando formas de manter o segredo de gaste menos do que ganha longe das massas? Ricardo começou a primeira lição com a profundidade filosófica de um meme do Facebook. Para ser rico, você precisa pensar como rico. Genial. Por que ninguém pensou nisso antes?
Era como descobrir que, para ser alto, você precisa pensar alto, ou para ser magro, você precisa pensar magro. A senhora ao meu lado anotava tudo religiosamente em um caderno que provavelmente custou mais caro que o valor total de produção deste curso. Primeira dica dos milionários, continuou nosso mentor improvisado. Acorde às 5 horas da manhã. Aparentemente, existe uma correlação direta entre acordar cedo e ter dinheiro. Todos os garis, padeiros e entregadores de jornal que conheço devem estar nadando em dinheiro então. Fiquei imaginando se ele sabia que em outros fusos horários, 5 horas da manhã no Brasil são 8 horas da manhã. E se isso significava que os ricos de outros países eram automaticamente menos ricos por acordarem tarde. A segunda dica foi ainda mais revolucionária. Leia pelo menos um livro por mês, porque nada grita milionário como ler 12 livros por ano. Stephen King, que publica quase um livro por ano e lê muito mais que isso, deve estar se coçando para entender por que ainda não é o homem mais rico do planeta. Talvez ele não esteja acordando às 5 horas da manhã. Durante a terceira dica, invista em você mesmo, o projetor começou a fazer um barulho que parecia uma mistura de turbina de avião com um liquidificador quebrado. A imagem ficou tremulando como se estivéssemos assistindo através de água, mas Ricardo continuou imperturbável, como se dar aula com equipamentos da era paleolítica fosse parte da experiência premium que pagamos. Quarta dica: rodeie-se de pessoas ricas. Olhei em volta da sala e pensei se estava perdendo alguma coisa. A não ser que Ricardo estivesse contando o mofo nas paredes como investimento em arte contemporânea, não víamos nenhum milionário ali. Talvez a ideia fosse aplicar a técnica do fake it till you make it em nível industrial. Foi quando chegamos à quinta dica que as coisas ficaram interessantes. Diversifique seus investimentos. Ricardo tinha preparado uma apresentação sobre as melhores oportunidades do mercado. Coincidentemente, todas essas oportunidades envolviam produtos que ele mesmo vendia. Um curso de day trade por R$ 5.997, um sistema de apostas esportivas infalível por R$ 3.997 e meu favorito pessoal, um curso de como vender cursos online por apenas R$ 7.997. A matemática era simples. Para ficar rico seguindo as dicas do Ricardo, você precisava primeiro empobrecer comprando todos os produtos do Ricardo. Era um modelo de negócio tão brilhante quanto um LED queimado. O jovem ao meu lado finalmente levantou a cabeça do celular e perguntou: "Mas professor, se o senhor já é milionário, por que está dando aula num prédio abandonado?" A pergunta ecoou na sala como um tiro de canhão em um cemitério. Ricardo ficou vermelho como um pimentão maduro. Gaguejou alguma coisa sobre manter-se humilde e não ostentar riqueza, mas até a senhora que anotava tudo parou de escrever e o olhou com aquela cara de: "Meu filho, você acha que eu nasci ontem?" O constrangimento no ar era tão denso que poderia ser cortado com uma faca cega. Foi então que nossa sessão de educação financeira tomou um rumo inesperado. As luzes começaram a piscar. Aparentemente o prédio tinha problemas elétricos além da decoração questionável. E Ricardo aproveitou a deixa para anunciar que precisaríamos fazer uma pausa técnica. Suspeito que a pausa seria permanente quando vi ele olhando nervosamente para a porta como se estivesse calculando a distância até a escada. Durante os 20 minutos que esperamos, e Ricardo não voltou, nós 3 alunos começamos a conversar. A senhora, que se chamava Dona Maria, revelou que havia usado o dinheiro da aposentadoria para pagar o curso. O jovem, Gabriel, confessou que era a terceira vez que caía em golpes similares. Eu me senti em boa companhia. Éramos basicamente o clube dos otimistas financeiramente desafiados. Quando finalmente decidimos ir embora, Ricardo havia evaporado como nossa esperança de enriquecimento, encontramos uma surpresa na porta da sala. Um bilhete grudado com fita isolante. Curso cancelado devido a problemas técnicos. Reembolso será processado em 30 dias úteis. Assinado R. Montenegro, empresário digital. Mesmo numa situação dessas, o cara não resistiu a colocar o título pomposo. Descemos aquelas escadas rangentes em silêncio, cada um processando o que havia acontecido. Na saída do prédio, Dona Maria murmurou: "Pelo menos foi uma experiência interessante." Gabriel riu amargamente e comentou: "Minha mãe vai me matar." Fiquei pensando se poderia escrever isso como perda no imposto de renda na categoria Investimento em Educação Continuada. 3 semanas depois, recebi um e-mail de Ricardo Montenegro, ou quem quer que estivesse por trás dessa identidade.
oferecendo um curso online sobre como identificar golpes financeiros por apenas R$ 997. A ironia era tão gritante que por pouco não respeitei a audácia do cara. Era como se um incendiário oferecesse um curso sobre prevenção de incêndios. Analisando toda essa experiência com o distanciamento temporal necessário e a conta bancária mais leve, percebo que caí em praticamente todas as pegadinhas clássicas dos golpes financeiros. A urgência artificial, os depoimentos falsos, as promessas irreais, o mentor misterioso com credenciais duvidosas e aquela velha técnica de fazer você se sentir especial por ter acesso exclusivo a informações secretas. O mais fascinante é como esses golpistas conseguem empacotar informações que estão disponíveis gratuitamente na internet e vender como se fossem segredos milenares guardados a 7 chaves. É como se eles pegassem a receita de brigadeiro e vendessem como técnica ancestral suíça de transformação do cacau em ouro comestível, por R$ 2.997. A psicologia por trás desses golpes é simples. Eles exploram nossa preguiça mental e nosso desejo de soluções mágicas. Ninguém quer ouvir que enriquecer requer trabalho, tempo, disciplina e principalmente educação financeira real. É muito mais atraente acreditar que existe um atalho secreto que apenas alguns privilegiados conhecem. O que mais me impressiona é a capacidade que esses charlatães têm de se reinventar. Hoje pode ser curso de day trade, amanhã é pirâmide financeira disfarçada de marketing multinível, depois vira coach quântico de abundância. É uma criatividade digna de um prêmio Nobel de literatura fantástica. A real lição que aprendi naquele prédio abandonado não estava em nenhum slide mal feito. Os únicos que realmente ficam ricos com segredos de milionários são aqueles que vendem esses segredos. É um negócio brilhante na sua simplicidade. Você vende o sonho de riqueza para pessoas que querem ficar ricas e, no processo, você fica rico vendendo esse sonho. É como vender mapas do tesouro para pessoas que querem encontrar tesouros, sendo que o único tesouro real é o dinheiro que você ganha vendendo os mapas. E o mais triste é que muitas das vítimas desses golpes são pessoas que realmente precisam do dinheiro que gastaram. Dona Maria, com sua aposentadoria limitada, Gabriel, provavelmente gastando dinheiro dos pais, e eu, que poderia ter usado aquela grana para pagar as contas que estavam atrasadas. Somos o público-alvo perfeito. Desesperados o suficiente para acreditar em milagres, mas com dinheiro suficiente para pagar por eles. A indústria dos cursos milagrosos criou uma linguagem própria que deveria ser estudada em faculdades de comunicação. Palavras como exclusivo, limitado, segredo, fórmula, sistema e método são jogadas como confete em festa de criança. Todo mundo tem uma fórmula secreta ou um método exclusivo, quando na verdade estão apenas reempacotando informações que qualquer pessoa pode encontrar em uma busca no Google de 5 minutos. O ambiente físico do golpe também merece análise. O prédio abandonado não foi escolhido por acaso. Foi uma estratégia para reduzir custos ao máximo. Por que pagar aluguel de uma sala comercial quando você pode usar um espaço abandonado? O investimento total do Ricardo provavelmente foi menor que R$ 200. O projetor velho, as cadeiras emprestadas, o lençol como tela e alguns percevejos. Com 3 alunos pagando quase R$ 3.000 cada, a margem de lucro estava na casa dos 4.500%. Mas talvez o mais genial tenha sido a fuga estratégica. No momento em que as perguntas ficaram constrangedoras, nosso mentor sumiu como mágica de ilusionista barato. É provável que ele tenha planejado desde o início dar apenas uma aula e desaparecer, contando com nossa vergonha de ter caído no golpe para não irmos atrás dele. E funcionou. Nenhum de nós 3 registrou o boletim de ocorrência. Dona Maria, porque ficou com vergonha de contar para a família, Gabriel, porque temia a reação dos pais, e eu porque escrever sobre isso parecia mais terapêutico que explicar para um delegado como um adulto formado pode ser tão ingênuo. O reembolso em 30 dias úteis foi o toque final de classe. Obviamente nunca chegou, mas a promessa serviu para nos dar uma falsa esperança e adiar qualquer ação legal. É como prometer que vai ligar, mas nunca ligar. Tecnicamente você não mentiu, apenas esqueceu. Hoje, sempre que vejo anúncios de cursos que vão mudar sua vida, ou segredos que os ricos não querem que você saiba, lembro do cheiro de mofo daquele prédio e da cara de desespero do Ricardo quando foi confrontado com uma pergunta simples. A verdade é que não existem segredos mágicos para ficar rico. Existem princípios básicos, disciplina, trabalho e, principalmente, tempo. Mas isso não vem de cursos de R$ 3.000 em prédios abandonados. Se você quer realmente aprender sobre educação financeira, comece pela biblioteca pública.
Os livros lá são gratuitos. O ambiente é melhor que um prédio abandonado. E ninguém vai tentar te vender um curso de como ler livros de forma milionária por R$ 997. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, curta e partilhe o vídeo.